Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos abordando um pouco sobre o mundo das denominações. Hoje existem tantas. Por que elas foram criadas? A gente falou um pouco aqui, historicamente, nós vimos já algumas, enfim, denominações históricas, outras tradicionais ou pentecostais, que vieram a partir de diferenciações de pensamento teológico, outras vieram a partir de experiências pessoais que só o tempo comprovou. Hoje, nós falamos muito aqui em cima de pretensões pessoais. O pastor Marcos Amaral até falou, André, eu acho legítimo até isso. O que me assustou, né? Na colocação. Vocês acham legítimo, pastor Joel? Pastor Braz, acha legítimo, às vezes, uma pretensão pessoal? Como ele falou, quando é assumida, tem que assumir que é. Não vem inventar que é Deus porque fez isso. Como é que vocês entendem? A partir do fato que seja assumida, realmente, eu quero isso. Eu citei no bloco anterior que da experimentação com um pastor que teria chance de ser pastor auxiliar de uma boa igreja e preteriu isso em função de que ele quer ser titular de uma igreja independente, quer dizer, não ligada à denominação. É uma questão pessoal. Eu não acho que seja bom isso. Aí acho que também entra, André, um tanto da cultura em que nós fomos formados, né? Eu sou batista desde do ventre da minha mãe. Então, é verdade. Eu nasci... Preterindo ele, ó. Eleição, hein? Eleição. Mas literalmente, a minha mãe era batista, meu pai era batista, e pastor batista. Então, eu fui criado numa igreja batista. Então, historicamente, eu sou batista e continuo assim. E acho que é muito bom, né? Mas respeito os outros segmentos e as outras denominações também, entendendo que as denominações existem por causa das pessoas. Eu me sinto bem numa igreja batista, haverá alguém que nem tanto, e aí a gente tem um leque de opções, né? Hoje em dia, isso tem aumentado tremendamente. E aí um outro aspecto da questão, André, as pessoas terminam não tendo fixação. Mesmo aqueles que têm raízes históricas, por qualquer motivo, eles estão mudando de denominação, de igreja, pela comodidade que tem ou pela falta dela, enfim. Eu acho que a coisa termina ficando muito complexa nesse aspecto, que você perde identificação. E eu acho que isso é ruim. Eu vou querer falar sobre isso, que é muito interessante de só ouvir o pastor Braz. Quando uma pessoa ela quer mudar de igreja, ela não tem coragem de assumir. Isso acontece até com membros, né? Eles chegam para falar para a gente assim, pastor, Deus mandou eu ir para uma outra igreja. Aí eu costumo dizer assim, olha só, você tem toda a liberdade de congregar numa outra igreja. Às vezes a outra igreja fica a 500 metros. Eu digo isso, às vezes até parece que é para chocar um pouco, mas eu digo, olha só, se você me dissesse que Deus mandou você ir para Coreia do Norte, né, alguma coisa para pregar o evangelho, né, eu ia entender claramente assim, que foi uma ordem. Agora, você não precisa dizer que foi Deus que mandou. Se você se sente melhor congregando numa igreja, por alguma questão, de repente, pessoal, até distância, você pode até, sabe, dizer, mas as pessoas têm esse hábito, né? Sejam membros, sejam pastores, de tentar sempre dizer, ó, estou abrindo essa igreja porque Deus mandou, né? Eu percebo muito isso, né? Que eles querem transferir, de repente, uma vontade pessoal, tá? Porque, vamos voltar lá para Atos, de repente Pedro, a gente entende por ter tido uma criação, né, como judeu, ele tinha dificuldade de comer carne de porco. Na verdade, não comia, né? Não comia essas carnes consideradas imundas na época, né? Mas eu imagino assim, imagina se Pedro começa esse debate, como teve da circuncisão, né? Não, é Deus que disse, Deus quer desse jeito, o outro diz, mas no final, graças a Deus, o caso da circuncisão fica muito claro, e até desses alimentos, que a vontade de Deus, ela é uma, né? A gente pode até dizer que não gosta, como ritmo, assim, encerrando minha fala. Você não me vê, às vezes, dançando rap, no máximo eu mexo os dedinhos, né? No máximo. Olha lá. Ou funk, eu já... Né, coordenação motora. Mas entenda bem, mas agora é natural uma pessoa gostar de um ritmo, o outro gostar de outro, até instrumentos. Um gosta mais de piano, o outro gosta de cavaquinho, violão. Então, assim, você pode louvar a Deus com qualquer ritmo, mas você não pode dizer, não, Deus gosta de cavaquinho, Deus gosta... Então, a pessoa pode admitir e falar como o apóstolo Paulo, ó, digo eu, não o Senhor. Mas às vezes falta essa sinceridade, né? A pessoa prefere dizer que foi Deus. Não sei, pastor, se vocês concordam comigo nessa situação, mas eu acho que hoje os crentes evangélicos no Brasil
são muito mais flexíveis hoje com a comunhão com outras igrejas e denominações do que anteriormente. Eu lembro, pelo menos ouço histórias, né? De assembleano não chamava outro de irmão, não, era primo. Né? Irmão era quem era da Assembleia. Existia um Presbiteriano bairrismo. sempre foi primo dos batistas. Existia um bairrismo hoje, eu acho que isso foi muito quebrado. Agora, deixa eu analisar por que isso foi quebrado. Assim como eu acho que no Brasil existe uma crise gigantesca, talvez até falência, de identidade e ideologia política. Isso. Quando você olha para os partidos políticos, tem um cara que está no PSOL e ele é pastor, ele é crente, e o cara, como é que pode ter um partido com pensamento, com tudo, e você às vezes ter um pastor evangélico que o pensamento dele é totalmente contrário do partidário? Então essa questão de ideologia está muito em crise hoje no Brasil. Vocês acreditam que isso acontece também dentro das igrejas? Você vai numa Assembleia de Deus, tem a Assembleia de Deus que você vai, que você, isso aqui é a Assembleia de Deus com coral, e vai em outra que não existe coral, é tudo, enfim, a liturgia não tem nada a ver com o que você espera com uma Assembleia de Deus. Existe crise de identidade nas igrejas, nas denominações? Existe um filósofo francês, né, Jean Viril, que ele, no século XX, nós somos do século XXI, né? No século XX, ele afirmou uma coisa muito legal. Ele disse que quem tinha o poder é quem tinha informação e não quem tinha as armas, né? E dentro dessa discussão que ele foi tangendo, que ele foi construindo, ele disse que o mundo, né, ia entrar num cenário, já no século XXI, no século XX, o mundo ia entrar num cenário que ele chamou de mente funcional ou de ações pragmáticas. Na verdade, o que define, nós somos de igrejas históricas e vemos bem isso muito claramente. O que define a identidade de uma igreja histórica é a fidelização da sua própria identidade histórica, sim, construída ao longo da história. E o que define hoje o perfil do religioso, década de 70 para cá, a gente está falando quase de 50 anos, né? E 50 anos a gente começa a ler história, né? Com 100 anos a gente fundamenta as bases históricas. O que define hoje o religioso é o pragmatismo, é o que funciona. A irmã sai da sua igreja e ela tenta colocar isso no contexto de Deus, mas ela está sendo pragmática, é porque o ônibus passa na porta, ou porque lá tem ar-condicionado, ou porque lá tem estacionamento. Fizeram uma pesquisa recente e perguntaram o que faria você frequentar uma igreja? Poxa, o que fazia a gente frequentar uma igreja era a fidelização da igreja. Hoje, a resposta é se tem estacionamento para o meu carro. Eu vi essa pesquisa. Então, a mente pragmática não está nem aí para Deus. Não está nem aí para Deus. A mente pragmática não está nem aí para a teologia. Nada tem a ver com as denominações, tem a ver com a cabeça do povo. Tá aí o que funciona. A pergunta não é se é fiel ao texto. A pergunta é o que funciona. Daí a vocação do irmão não querer aquele lugar, né, na experiência do pastor Joel, do colega dele, o pastor que ele aconselhou, não querer aquele lugar, porque ele está enxergando aquilo que funciona. E eu queria deixar bem claro isso. Eu acho legítimo, volto a dizer, eu acho legítimo. O que eu acho risível é tentar pegar essa coisa pragmática e tentar acochambrar, envolver, fazer um invólucro com algo que é teológico. Não cabe. Não cabe. Eu acho legítimo o pastor andar de avião, eu acho legítimo o pastor ter helicóptero, eu acho legítimo ele querer ter uma casa de 300 milhões. Eu acho tudo isso legítimo. O que não cabe é ele dizer que isso tem uma construção divina. Isso é que eu acho muito risível, isso que eu acho muito frágil. Qual é o problema do pastor que tem uma igreja de centenas de membros, milhares de membros, ter um salário alto? Qual é o problema? Até uma proporcionalidade. Do seu salário, né? Agora, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fui reeleito agora em Jacarepaguá, por mais 5 anos, mas se me derem um salário maior, eu acho que eu vou embora de igreja, viu? Eu vou para outra igreja. Sabe, eu naturalmente estou fazendo uma brincadeira. Agora, as pessoas, eu nunca vi Deus chamar alguém para perder salário e abrir uma igreja na Chatuba. Eu nunca vi. Nunca vi uma revelação divina. O Senhor mandou eu sair da Barra, lá de Jacarepaguá, pronto, para não parecer que eu estou mandando recado para A ou para B. Saí de Jacarepaguá para abrir uma igreja lá dentro de um bairro desprestigiado. Entende? Do mesmo jeito que um membro está pragmático no local onde ele vai receber a palavra, a vocação tornou-se pragmática também. A vocação do pastor e de novas denominações se tornou pragmática. A confluência de vocações para Barra Recreio é achar que os céus acham que o Rio de Janeiro só tem esses 2 bairros.
a confluência de igrejas que se abrem barra e recreio é uma coisa. Agora, volto a dizer, acho legítimo. Perfeito. Ainda bem Acho que a Igreja do Recreio, a Igreja Batista do Recreio já está lá pioneira. há 25 anos. Pode, mas como é que você entende? Faz o seguinte, vamos para um rápido break, depois a gente volta para ouvir também os pastores. Essa aparente crise de identidade que hoje acontece nas igrejas até históricas, né? Às vezes, a Assembleia de Deus que é tida como uma igreja de... Fala assim, tem pedigree, você entra lá, você sabe o que você espera, o que tem. Não é exatamente, você vai numa, é totalmente diferente do outro. O que eu, André, como assembleano de uma nova geração, acho legítimo, porque nós estamos evoluindo. Eu não vou ter que ficar indo e tendo a mesma liturgia, talvez, que meu avô teve. Mas até que ponto você consegue manter bonito e seguro uma identidade, ideologia, identificação dessa igreja? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais.